Olá, eu vou apresentar agora sobre o quinto capítulo, que é sobre entrada e saída. E vou começar falando sobre os princípios do hardware de entrada e saída. Primeiro, sobre entrada e saída, temos que ter em mente que o sistema operacional ele controla todos os dispositivos de entrada e saída. E o sistema operacional ele deve ali emitir comandos para esses dispositivos, interceptar interrupções e lidar com erros. O sistema operacional ele também deve fornecer uma interface ali entre esses dispositivos e o restante do sistema operacional em si, para que seja fácil de utilizar. E o código de entrada e saída ele representa uma grande fração do sistema operacional total. É o objetivo aqui agora analisar os princípios do hardware de entrada e saída para entender a forma como é programado o software de entrada e saída posteriormente, porque muitas vezes o software, a maneira como o software de entrada e saída é programado depende da operação interna dos dispositivos de entrada e saída, e por conta disso é necessário realizar o estudo do hardware de entrada e saída. Dispositivo de entrada e saída pode ser dividido em dois tipos, que são os tipos em blocos, que eles têm informações em blocos, tamanhos fixos. Cada bloco ali ele possui o seu endereço, geralmente estão em um tamanho entre 512 e 65 mil bytes, e toda transferência desses tipos de dispositivos são feitas em blocos inteiros. Cada bloco ali ele pode ser lido e escrito separadamente, de forma independente. E esses exemplos desses blocos são discos rígidos, discos Blu-ray e pendrives. Outro tipo são os dispositivos de caractere, que eles enviam e aceitam fluxos de caracteres. Eles desconsideram estruturas em bloco. Não é endereçável esse tipo de dispositivo e não possui qualquer operação de busca de dados. São exemplos impressoras, interfaces de redes e mouses. Geralmente, dispositivos de entrada e saída eles cobrem uma ampla gama de velocidades e por isso o software ele tem que desempenhar bem. Exemplos de dispositivos de entrada e saída e as suas taxas de transferência de dados, por exemplo, o mouse ele funciona transferindo dados a 100 bytes por segundo, já um USB 2.0 60 megabytes por segundo. É uma grande discrepância entre um dispositivo e outro, ou seja, é uma grande faixa de transferência de dados. Agora eu vou falar um pouco sobre controladores de dispositivos. Bem, a unidade ali de entrada e saída ela é composta por componente mecânico e eletrônico. O componente eletrônico ele pode ser chamado de controlador ou adaptador, e ele é o chip na placa-mãe ou um circuito impresso. Já o componente mecânico é o dispositivo em si, como por exemplo mouse e teclado. O cartão controlador ele costuma ter um conector, no qual um cabo é levado ao dispositivo em si e pode se conectar. Exemplo disso são teclados a cabo e mouses também. Geralmente a interface entre o controlador e o dispositivo são as interfaces padrões, que são SATA, USB, Thunderbolt e etc. A interface ali entre o controlador e o dispositivo muitas vezes é escrita em baixo nível. O controlador ele converte um fluxo de bytes, uma série de bits na verdade, e ele faz esses bits se tornarem um bloco de bytes para realizar alguma correção que possa ser necessária. Depois esse bloco de bytes ele é montado em um buffer dentro do controlador. Depois disso o bloco ele pode ser copiado para a memória principal, o buffer de dados que está no controlador. Agora eu vou falar um pouco sobre entrada e saída mapeada na memória. Bem, cada controlador ele possui registradores que são usados para se comunicar com a CPU. O sistema operacional ele escreve nos registradores, ele escreve com o objetivo de comandar o dispositivo e fornecer e aceitar dados desse dispositivo.
Ao ler do dispositivo, o sistema operacional ele sabe se o dispositivo ele pode aceitar novos comandos ou se ou qual é o estado do dispositivo em si. Além do registrador de controle, cada dispositivo ele possui um buffet de dados. A partir desse buffet, o sistema operacional ele pode ler e escrever. Bem, agora temos que levantar um ponto, que é entender como é que a CPU ela se comunica com os registradores de controle e com os buffers. A CPU ela se comunica basicamente a partir de uma porta que é ali designada para o registrador e apenas o sistema operacional consegue acessar. Tem os tipos de entrada e saída mapeada na memória. O primeiro tipo é o especificado aí na figura 5.2a, onde tem dois endereços, tem um endereço de memória e tem um endereço ali de porta de entrada e saída. Então a memória e a entrada e saída elas estão em espaço de endereçamento diferente. Depois disso tem o outro modelo, que é a entrada e saída mapeada na memória. Basicamente tem como objetivo mapear todos os registradores de controle no espaço da memória, figura 5.2b. Cada registrador de controle é designado um endereço de memória único. E também tem um esquema híbrido, onde os buffers de dados, dados de entrada e saída, eles ficam mapeados na memória, e portas de entrada e saída, eles ficam em registradores de controle, como é mostrado ali na figura 5.2c. Agora vamos entender um pouco sobre como os esquemas de barramento na memória funcionam de fato. Primeiramente, a CPU ela lê uma palavra, depois ela coloca o endereço que precisa em linhas de endereçamento do barramento, ela emite um sinal de read sobre a linha de controle do barramento. Depois disso, uma segunda linha pode ser usada ali se o espaço de entrada e saída ou espaço de memória é necessário. Se houver apenas um espaço de memória, então cada módulo de memória e cada dispositivo de entrada e saída comparam as linhas de endereços com a faixa de endereços que ela serve. Se o endereço ele cair ali na faixa, ela responde ao pedido. Nenhum endereço ele é designado tanto à memória e ao dispositivo ao mesmo tempo. Logo, não há um conflito ali. Agora um pouco das vantagens da entrada e saída mapeada na memória. Primeiro, tem que entender que precisa de instruções especiais para ler e escrever os registradores, que geralmente são feitos em linguagem de montagem. Isso aí gera um custo adicional para a entrada e saída. Mas quando a entrada e saída ela é mapeada na memória, essas operações elas podem ser feitas em C. Um drive de entrada e saída ele pode ser escrito inteiramente em C. Sem entrada e saída mapeado na memória, teria que ser escrito em código de montagem também. A entrada e saída mapeada na memória, se não tem nenhum mecanismo de proteção especial, é necessário para evitar que o processo de usuário realize entrada e saída. Meio que, como a entrada e saída está ali na memória, não precisa de mecanismos especiais para evitar que o usuário manipule as coisas. O SO ele coloca o espaço de endereçamento que tem informações de entrada e saída em um local que o usuário não pode acessar, que ele não consegue. Se cada dispositivo ele tem seus registradores em uma página diferente, então o sistema operacional ele pode deixar o usuário ele ver algumas dessas páginas e outras não. O terceiro ponto é que a entrada e saída mapeada na memória, cada instrução é capaz de referenciar a memória também. E também referencia os registradores de controle. Basicamente pode fazer testes em registradores de controle.
Se a entrada e saída mapeada na memória não estiver presente, o registrador de controle ele deve primeiro ser lido na CPU, então testado, exigido 2 instruções em vez de uma para realizar um teste. E aqui é um exemplo de código que realiza um loop. Verifica a porta 4 e 0. Se for 0, salta para ready. E caso contrário, continua testando. Mas a entrada e saída mapeada na memória também possui desvantagens. Algumas delas são que os computadores têm alguma forma de cache para as palavras de memória. E meio que o uso disso para dispositivos de entrada e saída não é algo legal. E também outra desvantagem é que pode tentar buscar informações do dispositivo de entrada e saída na cache e essa informação está desatualizada. E o hardware ele teria que ser capaz de desabilitar a cache seletivamente e isso pode gerar complexidade de gerenciar o cache de forma seletiva. Isso tanto no hardware como no software. Outra desvantagem seria que se há apenas um espaço de endereçamento, então todos os módulos de memória e todos os dispositivos de entrada e saída eles terão ali que examinar as referências de memória para ver quais devem ser respondidas por cada um. Se o computador ele possui apenas um barramento, cada componente poderia olhar para cada endereçamento de memória separadamente. Aqui é um exemplo, uma estrutura de barramento único, que basicamente tem dispositivos de entrada e saída, tem um único barramento e tudo meio que se comunica pelo mesmo barramento. Mas em computadores pessoais a tendência é ter barramentos dedicados. Aqui nessa figura B tem um barramento aqui que liga CPU, memória, entrada e saída, e tem um barramento que liga a CPU diretamente na memória. A CPU ela lê e escreve na memória utilizando esse barramento, que é um barramento de alta velocidade. Aí aqui, essa porta da memória permite que os dispositivos de entrada e saída acessem a memória. Os barramentos separados eles geram um problema, que é dispositivos de entrada e saída não tem como enxergar endereços de memória quando esses são lançados no barramento de memória, logo não tem como responder. Tem como tomar algumas medidas especiais para ser uma alternativa a isso. Para quem entrada e saída tomar algumas medidas especiais para que a entrada e saída mapeada na memória ela possa funcionar de forma adequada com múltiplos barramentos, que é uma delas é enviar todas as referências de memória para a memória, colocar o dispositivo de escuta no barramento de memória para passar todos os endereços apresentados para o dispositivo de entrada e saída que estão interessados naquela informação, e a outra é filtrar no controlador de memória, meio que pode ser revezado no conjunto de endereços que não seriam usados como memória. Esse espaço seria destinado aos dispositivos de entrada e saída. Agora eu vou falar um pouco sobre acesso direto à memória. A CPU ela precisa endereçar esses controladores de dispositivo para poder trocar os dados com eles. A CPU ela pode requisitar acesso a um byte de cada vez, mas isso gera um certo desperdício de tempo. Por isso é implementada uma forma de acesso direto chamado DMA. Agora eu vou falar um pouco sobre o DMA. Meio que a CPU ela acessa ali todos os dispositivos e memória mediante um único barramento que está ali conectado à CPU, a memória e os dispositivos de entrada e saída, que estão especificados aqui na figura 5.4. O sistema operacional ele pode usar essa DMA somente se o hardware tiver um controlador de DMA, ou seja, é algo específico do hardware, é algo que é adicionado ao hardware, como se fosse um hardware especial.
Geralmente esse controlador está ali na placa-mãe e ele controla as transferências entre múltiplos dispositivos. Muitas vezes esse controle é de forma simultânea. A DMA ele tem acesso ao barramento do sistema que é independente da CPU e contém vários registradores que podem ser escritos e lidos pela CPU. Aqui é a figura que está especificada. Temos a CPU, tem o controlador de DMA aqui, e a CPU ela programa o controlador de DMA aqui. O controlador de DMA ele consegue interromper a CPU quando concluído. No passo 2 aqui, o DMA ele pode solicitar uma transferência para a memória e o controlador de disco ele pode enviar essa confirmação para o DMA. E no passo 3, o controlador de disco ele pode pegar dados e transferir para a memória principal do buffet. E aqui é o barramento principal. A DMA ali ela contém vários registradores que podem ser escritos e lidos pela CPU, que são os registradores de endereço de memória, de contador de bytes e registradores de controle, que eles especificam ali as portas de entrada e saída que elas vão ser usadas. E a direção de transferência, a unidade de transferência e o número de bytes a ser transferido. Esses são os que estão aqui, que é endereço, contador e controle. Agora um pouco sobre como a DMA funciona. A CPU ela programa o controlador de DMA configurando seus registradores. E depois também emite um comando para o controlador de disco, dizendo para ele ler os dados do disco para o seu buffet interno. Quando os dados eles estão ali no buffet interno do controlador de disco e eles são válidos, o DMA ele pode começar. O controlador do DMA ele inicia a transferência emitindo uma solicitação de leitura via barramento. Isso aqui é o passo 2. Essa solicitação de leitura via barramento para o controlador de disco. É esse passo 2 aqui. Solicita a transferência para a área de memória. Depois disso, a escrita na memória é outro ciclo de barramento padrão, que é o passo 3. Quando finaliza a escrita, o controlador de disco ele envia um sinal de confirmação para o controlador DMA via barramento, que é o passo 4 aqui, que é essa confirmação. Depois, o controlador do DMA ele incrementa o endereço de memória e diminui o controlador de bytes. O controlador de bytes ele tem que chegar a 0, senão ele continua repetindo esse fluxo incessantemente. Quando o controlador ele chega a 0, o controlador de DMA interrompe a CPU para dizer que a transferência está completa. E aí o sistema operacional ele é inicializado. Ele não precisa copiar o bloco de disco para a memória, pois ele já está lá. Os controladores de DMA eles podem ser sofisticados ou eles podem ser simples e lidar com várias transferências ou não. O mais complexo ele tem múltiplos conjuntos de registradores internos e é meio que um para cada canal. E cada transferência deve usar um controlador de dispositivo diferente. O DMA ele pode ser configurado para usar um algoritmo de alternância que é round robin ou tem um esquema de prioridade ali projetado dentro dele. Alguns controladores eles podem operar em dois modos, que são uma palavra de cada vez, que o controlador ele solicita a transferência de uma palavra, ele consegue, e ele faz um roubo de ciclo. Aí a CPU ela tem que esperar pelo barramento. Também tem o modo bloco, o controlador ele diz para o dispositivo
para adquirir o barramento e emitir uma série de transferências, então depois libera o barramento. Também é chamado de modo surto, porque pode bloquear a CPU e outros dispositivos por um certo período. E tem o modo direto, que é o modo flyby, que é o controlador DMA diz para o controlador do dispositivo para transferir os dados diretamente para a memória principal. A maioria desses controladores de DMA eles usam endereços físicos para fazer essas transferências. O sistema operacional ele converte o endereço virtual do buffet em um endereço físico e escreve o endereço físico no registrador do endereço do controlador da DMA. Nem todos os computadores usam a DMA e o argumento é que a CPU é mais rápida. Agora um pouco sobre interrupções revisitadas. No nível de hardware, as interrupções elas funcionam nos passos a seguir. Dispositivo de entrada e saída ele termina o trabalho dado a ele, pode gerar uma interrupção. Ele faz isso enviando um sinal pela linha de barramento ao qual está associado. Esse sinal ele é detectado pelo chip controlador de interrupções da placa-mãe, que então decide o que é que vai ser feito. Se nenhuma interrupção estiver pendente, aí é executado corretamente. Do contrário, o dispositivo ele envia um sinal de interrupção à CPU até ser atendido, continua enviando várias vezes. O controlador ele coloca o número sobre as linhas de endereço, especificando qual dispositivo requer atenção e repassa um sinal para interromper a CPU. O sinal de interrupção faz a CPU parar aquilo que ela está fazendo e começar outra atividade. Há ali um vetor de interrupções que armazena o número de linhas de endereço e esses valores são usados para buscar um novo contador de programa. A rotina de tratamento de execução reconhece a interrupção, escrevendo um determinado valor para uma das portas de entrada e saída do controlador de interrupção. O contador de programa ele deve ser salvo para que o processo interrompido possa voltar de onde ele parou e possa ser reiniciado. Todos os registradores visíveis e um grande número de registradores internos podem ser salvos ali. A maioria das CPUs salva a informação em uma pilha. No modo núcleo traz maior confiabilidade, mas exige um chaveamento e esse chaveamento ocupa a M1000. Então por isso não é tão eficaz. Agora um pouco sobre interrupções precisas. Ela deixa a máquina em um estado bem definido e possui algumas propriedades. O contador do programa ele é salvo em um lugar conhecido. Todas as instruções anteriores àquela apontada pelo PC foram completadas. Nenhuma instrução posterior à apontada pelo PC foi concluída. O estado de execução da instrução apontada pelo PC é conhecido. Meio que ele realiza uma interrupção, sabe onde parou e é basicamente isso. É uma interrupção precisa com algo que foi completado, concluído e algo não foi iniciado posteriormente. Quando ocorre esse tipo de interrupções, as instruções até o contador do programa foram concluídas e nenhuma delas estão além dele, foram iniciadas. Se uma interrupção ela não atende a essas exigências, ela é chamada de interrupção imprecisa, que basicamente diferentes interrupções estão em diferentes estágios de execução. A mais antiga não necessariamente está mais completa do que as interrupções mais novas e as interrupções são mais lentas. Aqui é um exemplo de interrupção precisa e interrupção imprecisa. Interrupção precisa, ela teve 4 concluídas e as outras não foram executadas. As interrupções imprecisas
tem interrupções, tem blocos que não foram executados, tem outros que estão 10% concluído, 40% concluído e assim por diante. E aqui também tem uma concluída, mas as outras não estão finalizadas e estão em diferentes estados. Aqui as referências, que é sistemas operacionais de Andrew Tannenbaum.